Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026, culto da família, em nome de Jesus Cristo, onde vamos meditar em Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 13. E 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33. E Isaías, capítulo 18, versículo 20. Nome de Jesus Cristo. Depois vamos orar por nós e os nossos familiares. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Nosso Deus forte e poderoso. Aleluia. Né? E Deus é bom, Ele é lindo, maravilhoso, tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos familiares. Só gratidão por eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, serem tão bons, tão cuidadosos e tão amorosos conosco e os nossos familiares. Como não vamos estar gratos, né? É muito bom, maravilhoso poder depender de alguém que pode nos ajudar em tudo. Só gratidão ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Como a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura,
sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Queremos amar somente a Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas. Mexe com nossas estruturas, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Queremos amar somente a Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, faz muitos milagres na vida dos nossos familiares, amigos e amigas, conhecidos e conhecidas, irmãos e irmãs, e também em Cristo Jesus. É verdade, Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar em Isaías 55, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Depois, 1 Crônicas 16, capítulo 16, versículo 33. E Isaías, capítulo 18, versículo 20. Depois vamos orar, pedir a intervenção, a ajuda dos céus para nossas vidas, proteção dos céus para nossas vidas e para os nossos familiares, nossos amigos, amigas, conhecidos, conhecidas e seus familiares, no nome de Jesus Cristo. Diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, estamos no século XXI, um tempo propício, totalmente propício, né, para buscar ao Senhor. Ler a Bíblia, se envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus, né, porque estamos num tempo muito bom, onde nada pode nos atrapalhar de nós buscarmos ao Senhor e de fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. E continuará assim no século 22 e o século à frente, em nome de Jesus Cristo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, buscar a sua igreja, a sua noiva, nós, ser humano, que largamos do mundo e viemos a batalhar, lutar para adquirir a salvação nos caminhos do Senhor Jesus. Só andando com Jesus que o ser humano adquire a salvação para a sua alma, para viver com o corpo santificado, glorificado, para morar com Deus e os salvos para todo sempre. Porque este corpo aqui não vai entrar lá. Lá não entra carne nem sangue. A carne e o sangue e os ossos e os pelos do ser humano vieram da terra, e na terra vai ficar, vai virar pó de novo. Tanto que Adão foi feito do pó da terra, porque se Adão não tivesse sido feito do pó da terra, o ser humano não iria morrer, morreria, o corpo dele iria para a terra. É tão verídico, mas mais verídico que qualquer pensamento de cientista, de qualquer intelectual ou sábio. Deus desceu, a Bíblia é verdadeira, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desceram aqui nesta terra e fizeram do pó da terra Adão, o primeiro homem da terra, o primeiro homem foi feito do pó da terra.
Imagina. Por isso que o ser humano morre e vai e volta para a terra, virar pó de novo. Só que os salvos vão ganhar um corpo santificado, glorificado, para morar nesse. Nós somos um espírito que tem uma alma que mora nesse corpo. E o nosso espírito, a nossa alma, nunca morre. Deus nos deu, quando nascemos, no ventre da nossa mãe, quando nascemos, nós ganhamos um espírito e uma alma para morar no corpo que Deus deu, que gerou dentro do corpo da mulher, da nossa mãe. E ali Ele nos deu um espírito e uma alma para morar nesse corpo. E esse espírito e essa alma nunca morrem, são eternos como Deus. Tanto para morar com Deus, para ir para o outro lado, morar com o outro. Lá não vai morar com o outro, lá vai sofrer com o outro. Lá não foi feito, aquele lugar não foi feito para o ser humano. Mas o ser humano tem a opção de não ir para lá, é só querer. A decisão do ser humano é poderosa, de todos os seres humanos. Se ele não quiser ir para lá, ele vai lutar com unhas, garras e dentes para aceitar Deus e andar nos caminhos de Jesus, até morrer nos caminhos de Jesus ou até a vinda de Jesus no arrebatamento, será salvo. É direito de todos. Jesus conquistou para todos os seres humanos. Tem muitos que partiram e não quiseram. Tem muitos que partiram e quiseram. Então, com a chave, o direito de quando Jesus vir, ele ressuscitar os mortos salvos, se levará com ele. E junto os vivos salvos, que estão andando nos caminhos do Senhor, firme e forte, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhando para trás, mas firme em Deus, com Deus, para Deus, no nome de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Hoje está fácil de achar, é só meditar na Bíblia, é só meditar na Bíblia, ouvir a palavra, que vai encontrar Deus, achar Deus. Buscai ao Senhor. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abrirá. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Deus é todo ouvidos. É só invocar. Invocar é falar com Ele, é expor, explicar a situação, um diálogo com Deus, uma oração, um diálogo com Deus. E Ele é todo ouvido. E Ele não é Deus só meu, não. Ele é Deus de todos os seres humanos. Todo ser humano que pede ajuda para Ele, que fala com Ele, explica a situação, Ele ouve, entende e faz tudo possível e impossível para ajudar esse ser humano. Porque Ele ama todos os seres humanos, não é só a mim ou qualquer, ou a uma minoria privilegiada, não tem privilegiado. Tem os esforçados, os dedicados, os que tomaram a decisão de largar do mundão e vir para o caminho estreito, andar com Jesus, fazer o que Jesus fazia, tornar-se discípula de Jesus, discípulo e mulher discípula de Jesus, discípula de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho. Eu andava lá com o ímpio, lá no mundão, fazendo tudo que é errado, deixei o caminho. Deixa o ímpio, eu era ímpio, eu deixei o caminho largo, eu estava andando lá, eu era ímpio, não queria saber de Deus, só queria saber de fazer o que desagradava a Deus e que eram as coisas erradas. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E foi o que ele fez comigo. Eu deixo o ímpio, eu deixei a impiedade de fazer as coisas erradas,
Eu era ímpio e deixei de ser ímpio. Para deixar de ser ímpio, tem que largar do caminho lá de fazer as coisas erradas e o homem, né? Deixa o ímpio o seu caminho. Eu estava andando lá no caminho, eu era ímpio, estava andando no caminho, fazendo as coisas erradas, tudo que era errado, que desagradava a Deus. E o homem maligno, os seus pensamentos. Eu era um homem maligno. E os meus pensamentos eram os pensamentos, né, de ímpio. E se converta ao Senhor. Foi o que eu fiz, me converti ao Senhor. Converter é conversão e mudança de direção. Eu estava dando no caminho largo, lá fazendo tudo que era errado, e me converti para o caminho estreito, para andar com Jesus. Aceitei Deus como único e suficiente Salvador da minha vida, entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele, tudo ele fez, está fazendo, vai continuar fazendo. Converta ao Senhor, que se compadecerá dele, ele se compadeceu de mim. Torne para o nosso Deus, eu tornei para o Deus Pai de Jesus, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, porque grandioso ele é em perdoar, ele foi grandioso em me perdoar, e me abraçar, e me ajudar, e me limpar, e me modificar, me ajudar a tornar-se uma bênção. Assim ele quer fazer com todos que quiserem, que tomaram a decisão, do Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará para te ajudar. E você, sendo ajudado por Deus, não tem como você não conseguir. Eu consegui, muitos conseguiram e estão conseguindo. Não tem, com Deus não se perde, não se empata, só ganha. Só vitória, só bênção. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, é a palavra de Deus. É o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, a palavra de Deus. Ela faz brotar em nós. A palavra de Deus nos rega a nossa terra e nos fazem produzir e brotar e dar semente e ser um semeador que semeia a palavra, que alimenta muitos, pão para o que come. A palavra de Deus, ouvida ou meditada, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É como uma oração do servo verdadeiro, não volta vazia. O servo e a serva que honram a Deus, que andam em santidade, em obediência, fazendo a vontade de Deus, honrando a Deus, porque Deus honra quem honra Ele, ora, a oração
do justo, de um servo, de uma serva verdadeira que anda fugindo do pecado e das coisas erradas, mas sim agradando a Deus, alegrando o coração de Deus, a oração dessa pessoa não volta vazia. Ela ora e pode não acontecer naquele momento, naquela hora, naquele dia, mas ela vai produzir, vai acontecer, com certeza acontecerá. A oração de um servo, de uma serva que ora e fala, pede, intervém algo, pedindo para Deus para abençoar ele ou alguém da sua família, alguma pessoa, qualquer situação, aquilo não vai voltar vazia. Ela vai para Deus, a oração, e Deus envia a bênção, e a cura acontece, o milagre acontece, o prodígio acontece, o milagre com certeza acontecerá. Porque o servo verdadeiro de Deus, ele tem acesso a Deus. E o servo e a serva de Deus oram a Deus, e Jesus, o nosso advogado, Deus pergunta: Jesus, filho, eu posso conceder esse pedido para esse servo, para essa serva? O Jesus vai dizer: sim, pai, pode conceder, porque esse servo, essa serva, eles honram nós, eles fazem a vontade de nossa, eles andam lutando, se esforçando para alegrar o nosso coração, nos honrando, nos glorificando, nos engrandecendo o nosso nome. Não tem a oração do servo e da serva verdadeiro, ela não volta e jamais voltará vazia. Sim, fará. Como diz aqui, assim será a palavra que sai da minha boca, da nossa boca, discípulos de Jesus. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz saireis guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas para o agir de Deus, para o poder de Deus. E todas as árvores do campo baterão palmas de alegria, as pessoas, por receberem a cura, receber os milagres, receber os prodígios, as maravilhas, as ajudas de Deus. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. A faia é em lugar de dores, de problemas, vai haver restauração. A faia é restauração, beleza, vida, né? Vida nova. A faia representa uma árvore nobre, forte, de proteção. É Deus, é a palavra de Deus. Ela é uma faia, é uma árvore nobre, forte, de proteção. A palavra de Deus, ela é nosso escudo, nos protege, e também é o nosso broquel, nos dá poder para avançar, para destruir com as obras dos inimigos. Porque as pessoas não são nossos inimigos, os inimigos são os demônios, potestades, principados, os anjos caídos que tornaram-se demônio, que usam as pessoas para nos prejudicarem, para nos atrapalharem. Nós não lutamos contra o ser humano, nós lutamos contra os principados, potestades, os demônios que usam as pessoas para fazerem as maldades. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar das coisas ruins, dos problemas, das dores, do sofrimento, da miséria,
da tristeza. Vai haver restauração, beleza, vida nova, né? Proteção de Deus, ajuda de Deus. É o que Deus quer para nós, o melhor. Deus sempre quis, quer e sempre quererá o melhor para nós, ser humano. Nós que precisamos fazer as nossas obrigações, o nosso compromisso, porque Ele não falha, nunca falhou, jamais falhará. Nós que temos que fazer. Ele não tem falta de nada, não tem problema com nada. Nós que precisamos, nós que necessitamos da ajuda dEle, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O que nós fizemos, o que Ele pede para nós fazermos, não é porque seja para o bem de Deus. Eles não é para o nosso bem. Eles pedem para nós fazermos as coisas para o nosso bem. Porque eles amam nos ajudar para nos ver realizados totalmente e completamente em todas as áreas das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos tomar as decisões de querer Deus, de andar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus. A gente faz a vontade de tantas coisas, né? Faz a vontade dos patrão para ganhar um tostão, um dinheiro, um salário, tem que levantar cedo, tem que começar cedo, trabalhar, fazer o que o patrão pede para nós fazer, o empregador. E Deus só pede para nós fazermos o que é o melhor para nós. E Ele não nos sobrecarrega, Ele não nos humilha, não nos judiam, nos, né, diminuem. Não, Deus, Ele só quer o nosso bem, só nos ajudar, nos ver realizar totalmente e completamente em todas as áreas. Mas para isso nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. E andar nos seus caminhos, não é só dar ouvido, ouvir o pregador pregar, ler a Bíblia. Isso é maravilhoso, é tremendo, mas o melhor, o que nós devemos fazer é obedecer. Andar nos caminhos de Deus e obedecer, ser o ouvinte, praticante da palavra, obedientes, porque os desobedientes não só têm prejuízo, como Deus lá, como Deus fez com Adão. O que Adão fez? Deus disse para Adão, Adão, tem tudo aí, essas árvores, tudo que tem aqui na terra, é tudo para você desfrutar, comer, saborear. Você não vai precisar fazer nada, você tem tudo aqui na terra. Tem fruto de tudo quanto é sabor, de cor. Só não é para comer dessa árvore aqui, Adão. Essa árvore aqui não precisa comer. Tem tem milhares e milhares de árvores frutíferas gostosas, 10.000 vezes mais saborosa que essa. Só não come dessa aqui. E Adão, que a Eva foi enganada, claro. Mas sabia que não deveria de comer com tantas frutas. Foi enganada. E Adão comeu o fruto. Não foi o fruto, nem a árvore, nem nada que Adão perdeu o direito de ser Deus dessa terra. Foi a desobediência. A desobediência à palavra de Deus, a desobediência, ela só traz prejuízo. A pessoa desobediente, tanto um filho que é desobediente a um pai, ou que o pai ama, o pai e a mãe, eles querem o melhor para os filhos, pais, né? Porque tem muitos que não sei porquê, algum problema mental, algo que acontece, que, né, a gente não tá para julgar, mas os pais presentes que se esforçam em dar o melhor para os filhos e educar e faz de tudo para ver os filhos bem, os filhos necessitam obedecer esses pais e essas mães. Porque tem tantos pais e mães maus, ruins, cruéis com seus filhos e filhas.
que judia bota a fazer já com 5, 4, 5, 6 anos, 7, bota os filhos, as filhas a trabalhar, muitas vezes no pesado, mais sobrecarregando, e não tem moleza. E tem pais não, que fazem de tudo para não judiar os filhos, para não ver os filhos. Os filhos precisam e as filhas precisam obedecer esses pais presentes, pais que amam. Nome de Jesus Cristo. E nós, o ser humano, precisa ouvir o Pai, o Deus do céu, dar ouvido e praticar, ser ouvinte e praticante. E pessoa que medita e pratica. É preciso. Porque estamos num tempo que tá fácil, tá propício da pessoa se envolver com as coisas de Deus, de andar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus, mudar a sua vida, mudar a sua história, a sua trajetória para muito melhor. Estamos andando em círculo, sem rumo, sem Deus, sem Jesus. Um passo para frente e 10 para trás. No mês, um dia, 2 felizes e o resto tudo tristeza e sofrimento. Não é isso que Deus quer. Deus quer o melhor. Mas para isso o ser humano precisa dar ouvido à voz de Deus, se envolver com as coisas de Deus, tomar a decisão do Salmos 37, capítulo 37, versículo 5, dar um jeito de mudar a vida, sair dessa vida de sofrimento, de tristeza, de amargura. Tomar a decisão, foi o que eu tomei, a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5. Me agarrei e pedi ajuda para Jesus, para Deus, e ele me ouviu, ele me estendeu as mãos, eu agarrei as mãos dele e abracei o corpo todo e não largo por nada e nem por ninguém. É assim que o ser humano precisa fazer para tornar-se uma pessoa feliz, realizado totalmente e completamente. Eu sou uma pessoa feliz, realizada totalmente e completamente. Não é ser rico que deixa a pessoa ser realizado totalmente e completamente. Sim, precisamos ser bem-sucedido também financeiramente. E Deus vai conceder esses benefícios. Porque buscai primeiro o reino dele, ele próprio diz, e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. Com certeza ele acrescentará. Só que o ser humano precisa se preparar para administrar, para administrar as riquezas, as bem-aventuranças, as farturas que Deus concederá. Porque se Deus não preparar o ser humano recebe aquilo tudo e se perde, sai dos caminhos de Deus, que é muito fácil, que tem acontecido muito. E isso Deus não quer, por isso que Deus prepara bem, mas bem mesmo o ser humano, para ter certeza que o ser humano não vai se desviar quando Deus o enriquecer, o prosperar grandiosamente. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é sábio, ele não prejudica ninguém, ele só ajuda. Ele só nos ajuda, ele só quer o nosso bem, isso aqui é o amor. Que amor é esse que mudou a minha sorte e quer mudar a sua também? É só você dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus e andar no seu caminho, nos seus caminhos. Nome de Jesus Cristo. Vamos também meditar, nós meditamos em Isaías 55, do versículo 6. Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao 13. Vamos meditar, versículo 6. Isaías 55, do 1 ao 13, onde a gente leu aqui o último versículo. Ó. Em lugar do espinheiro crescerá a faia.
em lugar do sofrimento, da doença, da miséria, da tristeza, Deus vai restaurar. Em lugar de dores e problemas, Deus vai trazer a restauração, beleza, vida nova, a nobreza forte e de proteção, nos fortalecer e ainda nos proteger, nos fazer ser uma bênção, cheio do poder e da unção de Deus, para fazer as obras de Deus, ajudar ao nosso próximo também a achar o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus, a Bíblia Sagrada, o Verbo vivo, a palavra pregada, palavra da verdade. Porque pregar de si mesmo, falar de si mesmo, aconselhamento, se não for pela Bíblia, pela palavra, o conselho do homem é vão, diz a palavra de Deus. Jesus diz, a palavra de Deus diz que o conselho do homem é vão. Se o conselho do homem valesse, ele não valesse mesmo, eles não dariam, eles cobrariam, e caro. Mas Jesus diz, Deus diz que o conselho do homem é vão, mas o conselho de Deus não é vão, não tem prejuízo. Só não perde e não empata, só ganha. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. É a palavra de Deus, o trabalho, a obra de Deus, o que o ser humano faz em prol da obra de Deus, nunca vai ser em vão, nunca vai ser apagado, esquecido por Deus, e muitas vezes até não é esquecido nem pelos homens o que o ser humano faz para a obra de Deus, anda com Deus, até ele é lembrado até muito mais que jogador de futebol e pessoas importantes que acharam ou se acham importantes, são esquecidos muito fácil, mas os que fazem a vontade de Deus não são esquecidos, não. Não são esquecidos pelos homens, muito menos por Deus. E glórias a Deus por isso. Também vamos meditar em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33. 1 Crônicas. Crônicas é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas. É bom a gente saber os livros da Bíblia, né? Vamos aprender. Com Deus a gente aprende e aprende muito, muito mais. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33. A honra e glória de Deus. Que Ele cresça e eu diminua até o pó. O pó morreu, vai virar pó. Pó da terra. Mas o espírito e a alma vão ganhar um corpo glorificado. Os salvos vão ganhar um corpo glorificado. Santificado. Que lá não entra nem carne nem sangue. A carne e o sangue vai ficar aqui. Nasceu de mulher. O ser humano nasceu de mulher, nasceu do pó da terra. Porque Adão foi feito do pó da terra. E a Eva também, porque saiu da costela do pó da terra. E diz assim, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra.
Deus virá, Jesus virá buscar os salvos. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Jesus vai vir. Ele vai vir. Buscar e levar a sua noiva, a sua igreja. No arrebatamento ele virá. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor. Perante Deus, as árvores, as árvores dos bosques, as árvores é um ser vivo, a árvore é viva, tem vida de Deus. Animais têm vida de Deus, insetos têm vida de Deus. E tem insetos e tem animais que servem para alimento, tem animais que servem para... Mas tem animais que não servem para... Só servem para fazer formiga, só para cortar picar e matar as árvores frutíferas, formiga cortadeira, né? E a gente bota um veneninho porque senão elas destrói tudo. Então, se precisar matar, a gente tem que eliminar. Isso não é maldade. É assim que funciona, né? A não ser que você queira pegar e tratar elas, para elas não ir nas tuas árvores frutíferas. E é tua sabedoria, teu entendimento, e é maravilhoso. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Temos que jubilar, se alegrar em fazer obedecer o idem de Deus. E quem ainda está em desobediência, procura obedecer. Deus falou contigo, Deus está falando contigo. Faça o que Deus está falando, que só vai trazer benefícios para você, com certeza. Deus não falha, nunca falhou e jamais falhará. O prazer dele é te ajudar. Mas depende do ser humano querer. O poder está na decisão do ser humano. A decisão do ser humano ninguém pode ir contra. O ser humano também, que ele fizer, ele vai dar conta. Se ele fizer as coisas boas, o que é certo, ele vai... Né? E o que ele não fizer que é certo, aí ele vai ter que... Tudo, né? E o melhor é fazer as coisas o mais correto possível. Também vamos meditar em Isaías, capítulo 18, versículo 20, e vamos orar. Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Tem Cantares? Tem. Cantares e Isaías. Isaías, capítulo 18, versículo 20. Isaías, capítulo 18, versículo 20. Vamos meditar e depois vamos orar.
Isaías capítulo 18, versículo... Não é? Isaías capítulo 18, versículo 4, diz assim: porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito, e as uvas verdes amadurecerem, então poderás os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deitados junto às aves e montes e ancinhas e mais até. Né? Então, o que diz aqui? Porque assim diz o Senhor, né? Ele quer que nós não estejamos agitados, preocupados. Ele quer que nós estejamos nele. Quando estivermos preocupados, quando estivermos precisando de algo, devemos de falar com ele. Se tem alguém que pode nos ajudar, é Deus. Pedir para ele. Pedir para Deus. Deus, eu estou precisando disso, eu estou necessitando disso, está acontecendo isso e aquilo. Fala com ele e pede ajuda a ele. E ele vai lhe ajudar, como sempre te ajudou. Ele não quer que você vai pedir para outros deuses que não têm vida. Né? Deuses feitos por mão de homem não tem vida alguma. Se você precisa pedir, você tem que pedir para quem tem, para lhe conceder. Porque quando você pediu, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus me livra, naquele milésimo de segundo para você perder a vida, de acontecer algo terrível com você ou com alguém da sua família, e Deus agiu em milésimo de segundo, lhe livrou, lhe protegeu, lhe abençoou. É esse Deus que está dizendo para você pedir ajuda para ele quando você precisar. Não pedir para outros deuses, se ajoelhar e pedir para deuses mortos. Não há, Jesus já pagou o preço. Hoje nós não precisamos, depois que Jesus pagou o preço, o ser humano não precisa mais fazer, né? Se me obedecer. Não é necessário fazer sacrifício. Jesus não quer mais que faça sacrifício. Sacrifício vivo Deus já deu, que era o seu Filho unigênito. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para salvar, para dar o direito a nós de mudar a nossa história, a nossa trajetória para muito melhor. Sair do caminho largo e vir para o caminho estreito, andar com Jesus e salvarmos a nós mesmos e ajudar a muitos a achar o caminho para poder ser salvos também, para viver nós e nossos familiares, todos lá junto com Deus. É esse o prazer de Deus, é esse o meu prazer, o meu desejo, que eu não quero só eu me salvar e só eu ir morar com Deus. Eu quero que minha família toda, todos os meus familiares, meus familiares vão também. Por isso eu prego a palavra, e não só minha família, a todas as pessoas que quiserem vão ouvir. Eu vou pregar, Deus vai me usar para me ensinar, ajudar a muitos a achar o caminho, porque Jesus é o caminho, para querer o caminho, para aceitar andar no caminho, para
aceitar tomar a decisão de andar no caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, porque ele é a verdade que liberta, que ajuda, que desperta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ele que dá vida. Vida aqui nessa terra para nós. Vivemos no caminho dele, com a vida dele em nós, para nós nos realizarmos totalmente, completamente aqui nessa terra, e ainda com ele adquirir a salvação para morar com Deus. E os nossos familiares também, e os nossos amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, e até desconhecido e conhecido, que não é importante, não é conhecer nós, não é conhecer Jesus, é conhecer Deus, é andar nos caminhos de Jesus, andar com Deus, é se converter a Jesus, a Deus, tornar-se discípulo, discípula. Esse aqui é o que é o melhor. Eu sou um punhadinho de pó, um servo que Deus estendeu a mão e resgatou, tirou lá do mundão, do sofrimento, do lamaçal, da depressão, de tudo que era ruim, e transformou numa bênção para fazer as obras dele. Assim ele está fazendo com muitos e quer fazer com vocês também. Basta vocês quererem. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por me usar para fazer as tuas obras, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo me usando para ministrar, para ensinar as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor é a maior riqueza para a humanidade, para o ser humano. Quem dá ouvidos e acata a sua voz, a voz do Senhor nosso Deus, não perde, não empata, só ganha. Senhor, eu te agradeço. Vamos orar por nós, pelos nossos familiares, pessoas, famílias que estão sofrendo, que estão se destruindo. Pessoas que fazem maldade, usam para fazer maldade, para destruir as famílias, para causar contendas, causando fofoca, mentira, enganação, destruição, sendo usado pelo inimigo para destruir famílias, pessoas. Está amarrado esses demônios, não prosperará essas obras malditas, malignas dos infernos, que tentam destruir famílias, causando brigas, dissensões, trabalho feito, coisa mandada, trabalho com maldição em peça de roupa, em presente, para destruir família, lares. Muitos querendo a esposa do outro, querendo o esposo da outra. Está amarrado esse demônio do adultério, da fornicação, do pecado. No nome de Jesus Cristo, caia por terra esses demônios que causam essas situações. No nome de Jesus Cristo, Senhor, pessoas que estão precisando de uma intervenção do céu, haja lá nessas famílias, Senhor, tirando aquele coração de pedra, aquele coração ruim, mal, e coloca um coração bom, um coração perdoador, um coração cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, que haja diálogo, que haja entendimento, que eles venham se ajudar um ao outro para solucionar as situações, os problemas. Una-o, Senhor, una-as, no nome de Jesus Cristo, que seja quebrado, destruído, aniquilado, trabalho feito, coisa mandada, obras feitas em encruzilhada, com peça de roupa, com
nomes para destruir, para causar destruição, até morte, está desfeito, não vai prosperar essas obras do mal nessas vidas, nessas famílias, no nome de Jesus Cristo. Trabalho feito em Congal, em Mata Virgem, embaixo de ponte, em cruz do cemitério, seja onde for, em Congal, está desfeito, destruído, aniquilado essas obras malignas que tentam destruir famílias, destruir pessoas por maldade, por ruindade, por inveja. Está destruído esses males, não prosperará nessas vidas, nessas famílias. Nome de Jesus Cristo, Senhor, vai lá com a tua vassoura de fogo e varre para fora dos lares dele toda e qualquer obra do mal, toda e qualquer ação maligna, debaixo da casa, no forro, em cima da casa, em todo o terreno, no lar deles, delas, e aí passa a tua vassoura de fogo e incinera, aniquila e destrói todas as obras do mal. Se foi feito algum trabalho na boca do sapo, que eles colocaram o nome de alguém, de algum da família ou de toda a família na boca do sapo e costuraram para haver destruição nessa família até morte, que o sapo vai secando, vai morrendo seco por não poder beber água e nem se alimentar, e ali vai acontecendo a destruição da família até morte. Está paralisado, destruído, aniquilado, esta obra maligna, esta obra do mal não prosperará, está desfeito, destruído, incinerado, aniquilado. Esse mal não vai atingir ninguém dessa família, vai virar pó, destruído, incinerado, para nunca mais destruir esses lares, essas vidas, essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos os meus familiares, a minha esposa, minha filha, minhas filhas, netos, filho, nora, genros, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, tio, tias, sogro, sogra, cunhado, sobrinho, sobrinha, todos com a bênção, e meus amigos, amigas, conhecidos e conhecidas, até desconhecidos e desconhecidas. Todas as famílias da terra eu abençoo com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor seja um muro de fogo em derredor deles, delas, dessas famílias, de todos eles, elas e seus familiares, guardando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo. Nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, vá e supra as necessidades deles e delas em glória por Cristo Jesus. Supra as nossas necessidades, nos cumula com teus benefícios, Senhor, nos conceda, aprove os nossos benefícios, os nossos direitos. Nome de Jesus Cristo, causa na justiça, aposentadoria, benefícios, sejam concedidos, que é direito nosso, que é direito deles, delas, recebam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sejam concedidos, sejam aprovados, liberados, pagos, em nome de Jesus Cristo, com todos os direitos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Sexta, cura e libertação. Domingo dos filhos de Deus, 8h30. Cura e libertação. Sexta, 17 a 19h30, 7h30. Nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra com teus amigos, amigas, familiares, conhecidos, desconhecidos, amém. Se não, amém também. Abraços, abraços, abraços.